Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos. Estou de volta iniciando a semana. E que semana, hein? Semana decisiva. Semana que o Vasco pode confirmar dentro de campo a sua vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E aqui a gente já vai aquecendo os tamborins para esse duelo super esperado de quarta-feira. E óbvio que vamos destacar aqui essa reta final de preparação para o jogo da Copa do Brasil. No Vasco, o técnico Rafael Paiva vai aí ajeitando o time, encorpando a equipe para pegar o Atlético. E pelo lado do Clube Paranaense, tem novidade, sim senhor. A equipe ganhou reforços de última hora. É tudo ou nada na quarta, meus amigos. E olha, vamos destacar aqui também a chegada do novo reforço do Vasco, Maxime Domingues, que teve sua contratação oficializada pelo Vasco no dia de hoje, com o nome já no bid. Apto para estrear pelo Vasco no Brasileirão. Será que pega o Flamengo? Então, vem comigo, fique ligadinho até o final, compartilhe o conteúdo, se inscreva e deixe o seu like também. Bom, então vamos lá, tá chegando a hora. Depois de amanhã, Atlético Paranaense e Vasco vão medir novamente forças, visando aí chegar às semifinais da Copa do Brasil, que hoje é o atalho da Libertadores da América. As duas equipes treinaram com muita disposição nessa data FIFA, e é esperado, por isso, um grande jogo, um grande duelo nesta quarta. O Vasco leva a vantagem do empate, mas quer usá-la no momento certo. E por outro lado, o Atlético se vê obrigado a vencer pelo menos por um golzinho, para ganhar uma sobrevida em campo e levar a decisão para os pênaltis. 2 gols ou mais de diferença dão a eles a classificação de forma direta. Mas vamos iniciar primeiro falando do Vascão, do Rafael Paiva. O professor Paiva fez um trabalho de conscientização ao elenco e trabalhou muito o lado psicológico da equipe para esse confronto. Ele está ciente da enorme dificuldade que vai ser essa partida. Há todo um clima de revanche, não só dos jogadores, como da torcida adversária. E ele quer os seus atletas focados no jogo, não entrando na pilha dos jogadores do Atlético, que vão tentar de tudo para desestabilizar os vascaínos. Lembra do último jogo, né? O João Victor tomou aquele vermelho no final, por ter batido boca lá com o grandalhão lá do Atlético. Resultado, para o Vasco, o peso foi pior, porque o João Victor é titular absoluto, enquanto o outro era um simples reserva, né? E o Vasco vive esse problema defensivo, tanto que deve ir para o jogo com o Léo, no lugar do João Victor. O Léo Pelé, que é um jogador muito marcado pelos torcedores por conta das suas últimas atuações, onde acabou entregando a paçoca. O Paiva tem feito seus testes da equipe, inclusive também treinou com o Rojas e amanhã vai tomar a sua decisão final. Fica também a dúvida se ele vai reforçar o meio-campo para ajudar na solidez da defesa, coisa que a gente já vinha falando aqui desde a semana passada. Até porque o Adson está de fora e com isso fica uma vaga ali que até então estava sendo ocupada pelo garoto Ryan. Mas como esse é um jogo de Copa do Brasil, regulamentos diferentes e vantagem inicial do Vasco, perfeitamente possível o Paiva usar um jogador com características mais defensivas para fechar ali o meio campo. O Paiva gosta, nesses tipos de jogos, de surpreender, apesar de que não é uma má ideia também colocar um trio ofensivo lá na frente e aproveitar os contra-ataques para surpreender a equipe adversária. Porque aquele negócio, se o Vasco faz um gol, o cenário para eles muda radicalmente, bota muita pressão. Então isso também é importante pontuar nessa hora. Outra dúvida do Paiva, não só do Paiva como do seu corpo técnico, é com relação à utilização do Felipe Coutinho para essa viagem. O Coutinho não seria titular, mas havia a possibilidade dele ser relacionado para que pudesse ser usado como uma opção para o segundo tempo. Ele está totalmente recuperado da lesão na sua lesão da coxa, e ainda da Covid que teve recentemente. Porém, há aquele sentimento de que seu aspecto físico, né, ainda está aquém do que é necessário para suportar essa partida, né? Tem toda uma questão também de ritmo de jogo. Esse é um jogo que tem tudo para ser pegado, tem grama sintética, né? E o Paiva quer levar para Curitiba jogadores que possam suportar todas essas características da partida. Por isso hoje o Coutinho não tem ainda a presença confirmada nessa lista dos relacionados. O martelo vai ser batido amanhã pela manhã, após o treino no CT Moacir Barbosa. Inclusive, rolou um boato esses dias aí de que o Coutinho teria se machucado de novo, porque não teria aparecido nos treinamentos da Vasco TV. Acontece, por ele ter ficado muito tempo inativo, a carga de exercícios e de treinos para ele rege outro cronograma, né? Então foi preparado para ele
uma carga especial para que fosse incluído aí mais treinos físicos do que os treinos em campo com bola. E por isso, a ausência dele em alguns treinamentos, dando margem a essas especulações. Hoje, por exemplo, ele já esteve treinando em campo. Então, toda essa situação está fazendo com que o Coutinho aí vire dúvida para quarta-feira. Caso não vá, certamente contra o Flamengo no domingo, o meia será relacionado. E você, iria com o Coutinho lá para Curitiba ou deixaria ele aqui se preparando para pegar o Flamengo? Então, ó, comente aí embaixo do vídeo, eu quero ler a sua opinião. Bom, vamos agora atualizar para você, torcedor, a situação do Atlético, nosso adversário, que também vem treinando duro aí para tentar reverter a desvantagem que teve aqui em São Januário. Por lá é muita pressão, não só sobre os jogadores, como também em cima do técnico Martim Varini. Esse duelo contra o Vasco está sendo tratado como um divisor de águas. Uma classificação vai mudar o ambiente e trazer calmaria para o clube. Caso contrário, o risco de demissão da comissão técnica é grande. Para esse jogo, o Atlético ganhou reforços de última hora. Um deles é o atacante Pablo, que ficou afastado por 6 jogos por conta de uma lesão muscular. Ele já treina com o grupo e deve sim ser relacionado para esse jogo. Pelo menos para ficar no banco, caso não entre logo de início. O goleiro Léo Link também é outra novidade. Ele havia ficado de fora da derrota por 2-0 para o Palmeiras no último domingo e vai disputar a vaga com o goleiro Mikael, que foi o grande destaque do time naquela derrota contra o Palmeiras. Na defesa, o grandalhão Thiago Heleno volta a ficar à disposição e deve formar a dupla com o Kaique Rocha. Assim como o Léo Link, o Thiago também foi poupado contra o Palmeiras. E nos últimos dias, o Varini, o técnico, não pôde contar com o Gamarra convocado para a seleção paraguaia e o João Cruz com a seleção brasileira sub-20. Mas a tendência é que esses dois fiquem à disposição para esse jogo de quarta. Em relação aos titulares do primeiro confronto contra o Vasco, todos estão à disposição do técnico. Os desfalques são de jogadores reservas, né? O atacante, o grandalhão, o Lucas Diório lá, que cumpre suspensão por ter sido expulso naquela briga com o João Victor. O zagueiro Marcos Victor, que é o novo reforço deles, foi emprestado pelo Bahia há uma semana atrás, mas não vai poder atuar nesta fase da Copa do Brasil, porque não foi inscrito. E 2 jogadores também que não pegam o Vasco porque já disputaram a competição por outros clubes. O volante Zé Vitor, pelo Maringá, e o meia Praxedes, que jogou justamente com a camisa do Vasco. Então, essas são as atualizações do Atlético por hora. E para fechar, bora falar de reforço. O último reforço da janela cruzmaltina foi, enfim, oficializado hoje. O meia suíço Maxime Domingues. Como não foi inscrito antes das quartas de final da Copa do Brasil, só poderá atuar na competição caso o Vasco avance. Mas para domingo às 18h30 contra o Flamengo, ele está confirmado, ele pode ser relacionado. O seu nome já está no bid da CBF. Lembrando que ele assinou o contrato até setembro de 2026 e provavelmente deve constar em seu vínculo cláusulas de prorrogação contratual com o Vasco. Estou muito feliz de estar aqui e chegar em um clube tão grande como o Vasco. O clube tem uma linda história e uma torcida fanática. E hoje, poder defender esta camisa é um orgulho muito grande. Como eu disse, eu sei que o Romário foi um jogador famoso e também a lenda Roberto Dinamite e também a fama dos torcedores. Eu também sei que são os melhores torcedores do Brasil. Disse Maxime ao site oficial do Vasco. Bom, boa sorte ao gringo e que realmente ele faça jus aí ao investimento feito pelo clube, né? Sobre zagueiros, por hora nadinha, amigos. O Vasco segue garimpando nomes, mas até agora nenhum consenso sobre um jogador que poderia fazer valer o investimento e agregar qualidade ao setor. Vamos aguardar, mas a cada dia que passa, né, fica cada vez mais difícil a chegada de um jogador para a zaga. Bom, galera, tô indo e agora espero os comentários de vocês nesse vídeo para a gente papear, beleza? Amanhã eu tô de volta com muito mais informação. Um grande abraço e até lá!